pedindo a vinheta ali. Solta a vinheta, editor. O tema da minha mensagem hoje é: seja um vencedor. E eu coloquei esse tema porque era de meu interesse. Só ver a hora aqui para não me perder. Era de meu interesse que as pessoas fossem atraídas por uma mensagem motivacional. E como eu tenho pregado o livro de Filipenses, não faz sentido você julgar tudo baseado em apenas uma pregação. Então, se você discordar ou tentar entender alguma coisa, assista as outras. E o tema de hoje é: seja um vencedor. Porque no capítulo 3 de Filipenses, se a gente pensar do 1 ao 11, aquilo que eu preguei semana passada, nós falamos de uma salvação pela graça. Eximimos o homem de ação e tentando entender que o moralismo é um fracasso para a fé cristã. Tentando ensinar que o moralismo é um fracasso para aqueles que estão tentando salvar-se baseado em suas ações. Do versículo 12 ao 16, Paulo começa a falar sobre o presente dele. Como ele está vivendo, obrigado, Ted. Como ele está vivendo, como que está sendo a vida dele, o que ele está fazendo. E na semana que vem eu encerro o capítulo 3, pensando com Paulo no futuro. E no capítulo 3, do versículo 12, aí eu quero que você abra, por favor. Capítulo 3 de Filipenses, versículo de número 12. Eu vou ler logo tudo e depois a gente vai acompanhando o texto. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O primeiro ponto, a primeira ideia que a gente precisa entender aqui é que nós não precisamos de ações para sermos salvos. Desculpa. A salvação é pela fé. Nós somos salvos porque acreditamos que o sacrifício de Jesus na cruz por nós nos deu a salvação. Somos salvos por causa da obra dele, somos salvos por causa daquilo que ele fez. Mas quando Paulo começa o texto, ele começa falando, e a gente precisa aqui entender uma questão de contexto cultural, porque Paulo usa diversas formas, e nessa parte do texto ele vai falar sobre atletismo. E quando um grego ia concorrer a algum tipo de esporte, ele não ia concorrer para ganhar uma cidadania, ele já era grego. Ele concorre para ganhar um prêmio. A gente não corre uma corrida para sermos salvos, mas nós corremos por uma recompensa. Nós corremos porque sabemos aquilo que vai dar. O versículo 20, Paulo diz isso:
pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O prêmio que Paulo está dizendo é sobre uma recompensa celestial e não para corrermos e sermos vencedores, para alcançarmos a salvação por meio das nossas atitudes. Porque qualquer coisa que eu precise fazer para ser salvo, ela deixa de ser graça e passa a ser lei. E aí eu penso com você, e eu acho que o autor de um livro que eu li, ele distribui esses 5 pontos. E eu acho interessante porque eu fui ler um outro autor falando sobre Filipenses, e ele usa o mesmo ponto do Wiersbe. E aí a gente começa a pensar quais são as atitudes necessárias para que eu seja um vencedor. Mas não é um vencedor de uma palavra para que você tenha uma vida, a melhor vida do mundo, para que você coma do melhor essa terra. Eu não... Então a gente precisa entender que essa corrida não é ser vencedor, e esse ser vencedor não é ser um vencedor para que você saia daqui super empolgado, porque o seu pastor coach te ativou, te animou, te empolgou, e você saiu daqui dizendo: eita, a partir de amanhã as coisas vão começar a melhorar. Mas eu quero te chamar para entender de que Deus te salvou pela graça. Mas a graça não é uma oportunidade para você fazer da sua vida aquilo que você bem quer. Nós estamos correndo uma corrida porque queremos agradar aquele que nos chamou, queremos agradar aquele que nos salvou. E aí Paulo começa a nos dar os elementos importantes para a gente se tornar um vencedor na corrida da vida, se tornar um vencedor na corrida da carreira cristã. E o primeiro elemento que Paulo nos dá é o elemento da insatisfação. Versículo 13 diz: não julgo havê-lo demorado, havê-lo alcançado. Até o versículo 11, eu preguei semana passada, ele começa a falar sobre isso. Você vê um Paulo garantido de que foi salvo, você vê um Paulo confiante de que foi salvo por Deus, você vê um Paulo que tem convicção de que Deus chamou ele, convicção de que Deus salvou ele, e aí ele começa assim: não que eu a julgue havê-lo alcançado. Há uma insatisfação no coração de Paulo, mas uma insatisfação de que ele sabe que é preciso melhorar. Paulo é irmão entre os irmãos. Paulo não é aquele líder que vai dizer para você: olha, eu já estou no topo e agora eu quero dizer para você, me copie. Não é aquele que vai dizer para você: olha, eu estou aqui no melhor que eu posso fazer, já fiz o melhor que eu posso. Ele diz assim: olha, eu não estou dizendo a vocês que eu já alcancei esse prêmio. Ele não está falando de salvação, mas falando da perfeição, de ter uma vida transformada. O fato de ser um líder, e um líder exemplar como Paulo é, ele fala isso várias vezes, não deixa de Paulo ser um cristão que luta assim como os demais para alcançar o que Deus preparou para ele. O fato de nós sermos líderes não faz de nós pessoas que não lutam como você para alcançar, para vencer o pecado, para vencer a vida. E Paulo mostra isso. Paulo nunca ficou satisfeito com as suas vitórias espirituais para bater no peito e dizer: olha aqui onde eu cheguei. Diferente disso, Paulo se comporta como Moisés, porque sempre queria mais.
Paulo chegava diante de Deus e não dizia: Senhor, eu alcancei, eu fui até o terceiro céu. Paulo dizia: Senhor, eu quero mais, porque quanto mais o Senhor der do Senhor para mim, mais eu serei transformado. Quanto mais eu me lançar diante de Deus e dizer: Senhor, derrama sobre a minha vida. Quanto mais eu me lanço, mais Deus tem para dar para a minha vida e mais Deus vai transformar a minha vida. Por isso, a necessidade da insatisfação de achar que eu já alcancei tudo que eu tinha para alcançar em Deus e que agora Deus derramou tudo sobre a minha vida e está suficiente, eu já estou no topo dos crentes. Deus está nos chamando cada vez para termos mais. Muitos cristãos estão satisfeitos consigo mesmo ao se compararem àqueles que estão doentes. A gente começa a olhar o irmãozinho que está na igreja, que não está 100% crente, você olha assim: rapaz, esse irmão aí você está vendo? Pelo menos melhor que ele eu estou. E essa satisfação é sinal de fracasso. Esse olhar soberbo e orgulhoso de olhar para o irmão que vem no culto quando dá, que não ora direito, esse é um orar perigoso, porque eles se dão satisfeitos, que eles se sentem que tem alguém que está abaixo deles. Mas a nosso olhar não é no irmão da igreja que parece que está no topo, mas o nosso olhar é em Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós sempre entenderemos que dá para chegar um pouquinho mais perto, dá para receber um pouco mais. No versículo 12 ele diz: porque eu ainda não cheguei à perfeição, muito embora seja perfeito e amadurecido, porque ele diz no versículo 15: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensar de outro modo, também Deus vos esclarecerá. De alguma forma, Paulo entendia isso. O despertamento, eu escrevi isso, eu compartilhei isso com a igreja, não sei se foi no grupo da nossa, que o nosso despertamento espiritual como igreja, ele começa não pelo nosso orgulho, de que nós, está vendo, olha, eu li a Bíblia 3 vezes ao ano, eu estou em todas as programações da igreja, estou em todos os departamentos, a igreja depende de mim para funcionar. O nosso despertamento espiritual, ele não acontece nessa postura orgulhosa espiritual, mas ele acontece com a nossa humildade e o nosso reconhecimento de que nós precisamos buscar mais de Deus. É por isso que os cultos de vitória e mensagens com o título de Seja um Vencedor atrai a atenção das pessoas, porque elas estão esperando outra coisa de Deus, não uma transformação. Mas os cultos de oração continuam vazios. O tempo das pessoas com Deus continua vazio. Como a Liliane falou, as pessoas estão desnutridas e sendo abusadas de todas as formas, porque lhe faltam entender que precisam reconhecer que necessitam mais de Deus. E a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que acharam que tudo estava indo bem. Sansão achou que estava tudo resolvido na vida dele. Sansão achou que estava tudo 100% na vida dele. E quando ele achou que ele estava fraco, seu cabelo já tinha sido cortado e a sua força tinha ido embora. Por isso, ore e ore. E busque cada vez mais para que Deus transforme a sua vida. O primeiro elemento para você se transformar um vencedor é a insatisfação. Um primeiro elemento para que você alcance o prêmio da soberana vocação é a insatisfação de entender que você precisa buscar mais de Deus. Segundo,
é a dedicação. A parte C do versículo 13, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Paulo nos dá a ideia de uma direção clara e segura nessa corrida da carreira cristã. Paulo diz para nós: olha, eu entendo de que eu não alcancei, mas eu entendo que eu preciso focar naquilo que é importante para eu seguir a carreira cristã. Eu era um novo convertido e as pessoas costumavam dizer de que a porta da igreja estava aberta, mas havia uma janela no fundo, que as pessoas entravam e saíam, porque elas começam uma carreira cristã e terminam, como diz Paulo, ao contrário: combati o mau combate, me acabei na carreira e não guardei a fé. As pessoas se envolvem em tudo que a igreja faz, mas estão presas à sua religiosidade, e é um perigo que eu sempre falo sobre isso. Muita gente está trocando de religião, mas nunca converteram. Elas eram católicas e agora passam a ser crentes e começam a praticar as mesmas coisas que praticavam, e apenas religiosos. Nunca converteram, nunca mudaram de vida, estão apenas seguindo o bonde. É porque tem que fazer isso, né? Tem que fazer isso, são robôs. Quem corre em uma competição não olha para trás. Eu já participei de corrida, mesmo que você possa ver meu corpinho assim, em forma de barril. E era uma corrida de 5 quilômetros. E aquilo que você pensa é o seguinte: vai chegar aonde? Você não fica olhando para trás pensando quanto eu já caminhei. Eu tenho que chegar ao final. A gente não fica olhando para trás, a gente olha para frente. Se Paulo não abandonasse, eu preguei semana passada, que se Paulo não abandonasse tudo aquilo que ele tinha construído como fariseu, porque ele diz: olha, judeu da tribo de Benjamim, sou da tribo de Benjamim, fariseu dos melhores, do perseguidor do evangelho, porque alguém queria romper a tradição. Mas Paulo precisou romper com todos os seus méritos religiosos para poder alcançar a Cristo, olhando para frente. José do Egito, maltratado, quase morto pelos irmãos, com a vida toda bagunçada, Deus faz uma reviravolta na vida dele. Mas quando ele tem um filho, ele coloca o nome do filho dele Manassés, significa perdão, porque José queria olhar para frente, havia dedicação em continuar a carreira dele e não ficar preso lá atrás ao que aconteceu, não ficar olhando lá para trás e pensando: caramba, olha o que eu fiz, 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 e não consegue seguir. Diante do perdão é preciso deixar para trás e pensar na frente. Se Paulo não esquece do passado dele como fariseu, a vida dele seria um inferno. Ele ia dizer: olha quanto tempo eu passei perdido, olha quanto tempo eu passei enganado pela religião. Isso seria frustrante, mas Paulo olha para Cristo, esquecendo daquilo que passou. Eu vou olhar para Cristo, eu vou olhar para frente, eu vou seguir. Não deu certo, não tem problema, eu vou dar seguimento aqui, é aqui que eu tenho que ir. Para conseguir vencer a corrida da carreira cristã, é preciso ter uma direção, e a sua direção é Cristo. Os elementos para ser um vencedor: primeiro, você precisa de insatisfação. Se você acha que está bom a sua vida com Deus, isso é um problema enorme. Eu preciso buscar mais. É pouco, Senhor, eu quero mais, eu preciso de mais, eu sei que o Senhor pode derramar mais. Segundo, você precisa de uma direção. Esquecer do que ficou e olhar para frente. Terceiro, determinação. O versículo 14, Paulo diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o princípio do sucesso, determinação. E os gregos costumam usar esse termo para descrever um caçador perseguindo sua presa.
Acho que eu acredito que talvez aqui só o Zagaia já caçou. Já caçou no mato com o cachorro, Zagaia? Você solta o cachorro aqui e aí fica aqui, ó, acuado, e de repente, quando eu acho que é assim, né? Eu nunca cacei, né? O cachorro grita, o que o cara faz? Corre, negada! Onde é que o cachorro está? E você vai cegueta. Você está determinado a ir até aonde o cachorro vai, até onde o cachorro está, e você chega lá, está o cachorro em cima, porque você precisa estar determinado aonde você vai. E embora Paulo esteja correndo uma corrida de forma voluntária, ele coloca toda a sua força, porque a vida com Deus, a salvação é por meio da graça. Então essa atitude sua de correr em direção a Jesus é uma atitude voluntária, e sendo uma atitude voluntária, você faz se você quiser. Mas aqueles que estão envolvidos com Cristo entendem a importância de continuar fazendo isso. Nós não somos instigados a obedecer por causa de ordens. Eu tenho falado sobre isso constantemente, de que olha, o irmãozinho parou de fumar porque virou crente. Pessoas que largam vícios porque viraram crentes, a hora que abandonar a igreja, eles voltam para os seus vícios. Mas aqueles que tiveram um encontro com Jesus e que entenderam que precisam mudar, esses jamais voltarão para o seu erro, porque entenderam. Eles entenderam, eles não precisam de ordens para obedecer. Você não precisa do olhar do seu pastor dizendo, olhando para você assim, isso aqui você não pode fazer, meu irmão. Porque o Espírito vai te ensinando por meio da palavra. Mas é preciso determinação e foco. Paulo não corre por causa de prosperidade, por causa de saúde, por causa de sucesso. A inspiração de Paulo é Jesus. Ele corre atrás de Jesus. O que ele quer é Jesus. Ele não quer outra coisa. O mais importante para ele é o Cristo. Os atletas bíblicos corriam atrás dos seus louros, né? Aquelas coroas bonitas. Mas o que nós estamos correndo atrás é uma coroa sem valor. A palavra que usa é inacessível, é uma palavra bonita, né? Nós estamos correndo atrás de outra coroa. Nós não somos levados até Jesus num carro. Hernando Dias Lopes fala isso. Nós não somos levados até Jesus num carro da graça. Não é o carro da graça que vai vir te buscar, te botar dentro dele e te levar para algum lugar. Nós temos que caçá-lo. Nós temos que buscar ardentemente, com todas as nossas forças. Senhor, eu vou buscar o que eu posso fazer para buscar, o que eu tenho que renegar para buscar, o que eu tenho que sofrer para buscar. Eu vou fazer o que for preciso para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero ser transformado, eu quero ter uma vida correta. Eu falei semana passada que apesar de Paulo reclamar muito de sua moralidade, porque Paulo era extremamente legalista em suas ações, para tentar alcançar alguma coisa de Deus, ele descobre que a salvação é pela graça, e depois que Paulo descobre que a salvação é pela graça, ele não reduz a moralidade dele, mas agora ele sabe por que ele está fazendo. Quarto, né? Insatisfação, dedicação, direção, determinação e por último, disciplina. Versículo 15 e 16, Paulo diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensar de outro modo, também Cristo vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcancemos. O termo grego para andemos aqui significa permaneça na linha. É um termo militar que Paulo usa aqui. Permaneça focado no que você tem que fazer.
Permaneça na linha. A graça não é uma oportunidade para você querer fazer sua vida aquilo que você bem quer. Porque aqueles que foram salvos pela graça buscarão e estarão focados de todas as formas para receber o que tem de Deus, para serem transformados por Deus. Não adianta correr com disposição e vencer a corrida. É preciso obedecer às regras. Nessas corridas que tem aqui em Macapá, de 5, 10 quilômetros, uma das coisas que os fiscais da prova fazem é observar, porque tem um cara que sai na frente correndo, pega um carro e vai lá na frente e entra e ganha. E ele venceu a corrida, mas não seguiu as regras. Não adianta disposição para apenas ganhar. É preciso seguir as regras. Não dá para viver com Deus e viver de qualquer jeito. É preciso seguir as regras. E aqui nós vamos ter um grande debate batista sobre isso. Se você pode ou não perder a sua salvação. Acho que não está em jogo aqui, não dá para fazer isso numa pregação. Mas uma coisa é certa: não dá para ir para o céu vivendo de qualquer jeito. É preciso de disciplina para seguir a regra. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas dessa forma, que começaram a sua vida super animado. Eu não sei, alguém chamou isso de primeiro amor. O primeiro amor é aquele irmão que entra na igreja super empolgado, super animado, e ele começa a evangelizar. Ele chama todo mundo de pecador, ele manda todo mundo para o inferno, ele faz inimizade com a família toda, ele faz a família dele ele se torna a pior pessoa do mundo. E quando ele se torna a pior pessoa do mundo, ele ainda chama isso de perseguição religiosa. E a gente deu o nome disso de primeiro amor. E aí depois de um tempo ele vai entendendo que a coisa não é daquele jeito que ele foi. Aí ele chama isso de esfriar, o que na verdade é uma ideia de que ele começou a entender o evangelho. E aí, por falta de nutrição, de não estar ligado com o Cristo, ele desvia e torna o seu estado pior do que quando ele entrou. Porque além de tudo, ele ainda perdeu os parentes. É preciso disciplina para continuar. Não adianta chegar aqui empolgadão. É isso aí, agora eu sou crente, eu sou a melhor pessoa do mundo. E a gente faz questão de expor para todo mundo como é que a gente está. Olha, eu estou fazendo isso aqui agora. Eu sou padrão. Mas pouco tempo depois, ele cai naquilo que ele disse que ia ter que suportar. Talvez a nossa ação tenha que ser igual ao jejum. Entra no teu quarto, lava teu rosto, faz de conta que ninguém sabe, faz só para você e Deus. Porque depois você tem que sustentar uma imagem que você não dá conta mais, e o orgulho está ali ferindo, batendo, machucando, dizendo: olha, Moisés foi assim, com seu lenço na cara, escondendo a glória de Deus, mas a glória começa a diminuir, e Paulo diz: olha, chegou um tempo que o lenço que Moisés usava não era mais para esconder a glória, era para esconder que a glória já estava indo embora. A Bíblia tem relatos e mais relatos de pessoas que começaram bem, e não importa como você começa. Importa, não, também não precisa dizer que não importa como você começa, também importa como você começa. Mas o mais importante não é como você começa, o mais importante é como você termina. Se você é fã de Fórmula 1, você vai assistir a Fórmula 1 e você vai ver
Por muitas vezes, Lewis Hamilton fez pole position, Max Verstappen fez pole position, mas nunca, o Lewis Hamilton ganhou, mas o Verstappen não conseguia ganhar. E antigamente dizia que o piloto ganhou de ponta a ponta, é que ele saiu em primeiro, reabastecia e continuava em primeiro e terminou em primeiro. Alguns saíram em primeiro e segundo, mas o carro parava no meio, ele errava, ele vacilava. Não importa como você começa, não precisa se aparecer quando você começa. Faça só você e Deus, e tenha disciplina para sustentar aquilo, mas não para sustentar mais por causa das pessoas, para sustentar por causa de Deus. Eu não preciso sustentar ou carregar um fardo apenas porque eu saí dizendo para Deus e o mundo que eu fiz e aconteci. O importante é como você termina, porque no final as pessoas vão dizer assim, que as pessoas não perdoam não, tá vendo? No início disse isso, aí tá aí agora, olha a situação que tá. Que você mesmo criou isso. O convite de Paulo é que na nossa carreira cristã, nós sejamos vencedores. Mas para sermos vencedores, nós precisamos primeiro estar insatisfeito, sempre insatisfeito com a nossa qualidade de vida espiritual, dizendo: Senhor, eu quero mais. E quando Deus disse assim: olha, você pode ir, rapaz, eu estou mandando um anjo que vai lá com você, e você vai dizer com Moisés: Senhor, não me faça subir este lugar, se a presença do Senhor não for comigo. Eu quero é o Senhor, eu preciso de mais do Senhor. Eu não estou satisfeito com onde eu cheguei, eu não estou satisfeito porque eu sei que eu tenho mais, eu preciso de transformação mais, eu preciso mudar mais, essa área aqui precisa que mais o Senhor derrame sobre mim, por isso derrama sobre mim, Senhor. Eu preciso de dedicação. Eu preciso esquecer o que passou, o que não deu certo, os erros que eu cometi. O perdão, ou o esquecer na Bíblia, não é, a Bíblia não está dizendo que esquecer é que você, de alguma forma, não vai mais lembrar daquilo. Esquecer não é amnésia na Bíblia, não é Alzheimer, como diz o Ida Lucena. Esquecer é que aquilo não fere mais você, aquilo não atinge mais você. E quando a Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento, Deus não está dizendo que não vai mais saber aquilo. Deus é onisciente, sabe de tudo, mas é que aquilo não atinge mais a sua relação com Ele. Por isso, esquecendo das coisas que para trás fica, olhando para aquilo que aconteceu, mas não deixando que aquilo atinja a sua fé, não deixando que aquilo atinja a sua consciência. Prossigo para o alvo. Tenho uma direção, eu tenho um rumo. O meu rumo é agradar aquele que me arregimentou. O meu rumo é agradar a Jesus, é fazer aquilo que Jesus quer. Eu preciso de determinação. Eu prossigo para o alvo. Eu estou cego, eu estou aqui focado no que eu tenho que fazer. O meu alvo é Cristo. É isso que nós cantamos: eu vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, porque o meu alvo é Cristo. Eu sigo Cristo. Eu vou focar em agradar a Ele, em fazer aquilo que Ele quer. E por último, nós precisamos de disciplina, de entender ponto por ponto, andemos de acordo com aquilo de que já alcançamos. É isso que eu sei que eu tenho que fazer, eu vou fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, e vou continuar fazendo o que tenho que fazer, eu vou fazer, vou seguir. Não adianta você apenas passar na corrida se você não puder vencer essa corrida. E não adianta vencer a corrida se você não obedecer às regras. Não há satisfação nenhuma, gente. Como um bom cristão, você não quer chegar no céu e dizer assim: eu cheguei aqui, mas assim, eu cheguei porque alguém deu um jeitinho aí.
Alguém tem um jeitinho, porque eu mesmo não consegui chegar aqui. É preciso disciplina para vencer. E por isso Deus nos dá uma oportunidade nova, todos os dias. E por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam sobre nós todas as manhãs. Todas as manhãs, Deus está nos convidando para uma nova vida, para entregarmos na cruz os nossos pecados e começarmos a viver em novidade de vida. Quero convidar você a se colocar de pé. E quero te encorajar a pensar na sua vida, te encorajar a pensar em como você tem se comportado na carreira que Cristo te deu. Paulo disse que ele combateu o bom combate, que ele tinha completado a carreira e que ele tinha guardado a fé. Um homem que sempre estava insatisfeito, porque sempre quis mais de Deus. Um homem dedicado em receber aquilo que Deus tinha para ele. Um homem focado, tinha uma direção, que a direção dele era amar a Cristo, obedecer a Cristo, honrar a Cristo. Um homem determinado a buscar mais e mais de Deus, a prosseguir para aquilo como um bom caçador atrás do seu prêmio. E um homem disciplinado a não apenas começar empolgado, mas a continuar empolgado e a terminar do mesmo jeito. Um homem que nunca carregou fardos que não era dele depois de encontrar-se com Cristo. Carregou a religião nos ombros durante toda a sua vida, por muito tempo da sua vida. Mas quando encontrou Cristo, entregou todos os seus fardos na mão de Cristo. E deixou que Cristo transformasse a sua vida. Nós não queremos chegar no céu todo acabado. Nós não queremos chegar no céu porque foi preciso fazer umas adições na sua vida. É preciso, por meio da graça de Cristo, sermos salvos e por meio das nossas ações mostrarmos que estamos focados em Jesus.